Conseguiu, certo? Você tem a solução dele? Deixa eu ver só um minuto. Eu não tenho, na verdade. Você quer Certo. que eu busque o gabarito? Não, não. Só que eu acho que ajudaria um pouco para caso eu me perca aqui na resolução, porque de fato é uma questão um pouco estranha, né? Normalmente a gente tem Tudo uma bem. mola presa, e no caso aqui a mola não está presa, né? É, Isso me preocupa um pouco. eu vou, eu vou ver se eu acho ela aqui, Aham, enquanto a gente tenta fazer. certo. Bem, vamos ver aqui. Então, temos objetos com duas massas, nós temos uma mola de um determinado tamanho, determinada constante de mola e de atrito, e uma velocidade constante. A velocidade é constante, isso é bem interessante, porque se a velocidade é constante, bem, a aceleração é zero, né? Só que até que ponto significa que bem, o somatório das forças tem que ser zero, né? Mas no caso, quais são as forças? Porque se a gente pensar no sistema como um todo, né? Se for um cachorrinho aqui, um todo, tem uma força empurrando ele, né? Que é a força do menino aqui. É, E numa situação como essa, a gente, sei lá, ignora as forças internas, né? Pensando no objeto como um todo. Então tem a força do menino e tem a força de atrito. Se a velocidade é constante, independente do valor, o somatório das forças tem que ser zero. Então, a força que o menino puxa é a mesma força de atrito. Eu acho que a gente pode concordar nisso, certo? certo. Não vamos pensar em forças internas aqui, porque a gente está falando do sistema como um todo. Então, para mim faz muito sentido que seja isso. Sendo assim, a gente pode dizer que a força que o menino empurra é a mesma força de atrito. O módulo T da força exercida pelo menino sobre a parte B. Bem, a força que ele exerce sobre a parte B é a força que faz o sistema como um todo se mover para frente, que a gente acabou de concordar que é igual a FAT. Então a resposta da A tem que seguir essa linha. A força do menino igual a FAT pela segunda lei de Newton. Agora, quem é FAT, né? Mi, vamos colocar um Mzão, indicando que é a massa do sistema como um todo, G. E a massa do sistema como um todo é a massa dos dois objetos somados, né? Então é 1,5. 0,3 vezes 1,5 vezes 10. Tudo bem? Tudo bem. Então vai ficar. Quanto isso aí, né? Vai ficar 3 vezes 1,5, vai ficar 4,5. Eu achei a resolução aqui, eu vou te mandar. Tá bom. O trabalho pela força que o menino faz para puxar o brinquedo por 2 minutos. Bem, 2 minutos naquela velocidade tem um deslocamento, né? Deslocamento específico. Que a gente pode usar sorvete, já que a velocidade é constante. Deixa eu ver se eu não estou comendo bola até aqui. Posso ter argumentado algo bizarro. Acho que Essa a questão é do ITA? da Fulvestre, Pô, segunda acertei. fase. Eu acertei, a B eu ia acertar também. Beleza. Tem todo esse esquema aqui interno e tal, mas como a gente está considerando o conjunto como um todo, a gente pode ignorar as forças internas, né? Imagina, se tu vai empurrar um objeto, imagina qualquer objeto que seja, um papelão, se tu for empurrar, existem um monte de forças internas. Por exemplo, as forças entre os elétrons, os prótons, né? Entre o É, núcleo e o do átomo, por aí vai. Tem um monte de força interna ali. E dane-se essas forças quando a gente está empurrando, certo? Porque a gente está falando do sistema como um todo. Portanto,
Foi o que eu fiz aqui. Pelo menos esse eu acho que é um argumento bem válido aqui. Beleza. Agora, B. O trabalho, né? Então, o trabalho a gente sabe que é força vezes deslocamento. É uma força que causou alguma ação. Bem, o delta S a gente sabe que é V delta T, né? E qual que é o T? 2 minutos. A velocidade é 0,1. 2 minutos é 120. Então vai ficar 12 vezes 4,5. Isso vai dar 450 mais 90, que é 540, certo? Certo. Ah, 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 errei. Tem um zero a mais aí. Tem um zero a mais, né? Bem, então vamos apagar aqui. Devo ter errado alguma coisa. É verdade, errei. Porque 4,5 vezes 100 é 45, não é 450. Beleza, 54. Certo? Tudo bem até aí? Tudo bem. Agora C. O módulo da força F exercida pela mola sobre a parte A. Agora começa a ficar um pouco complicado porque nós estamos falando das forças internas, né? Módulo da força F exercido pela mola sobre a parte A. O que acontece aqui? Eu estou pensando várias situações possíveis aqui, mas nós temos que lembrar que essa parte sozinha, acho que é a forma mais fácil de pensar isso aqui, essa parte sozinha ela também está se movendo em velocidade constante, certo? Certo. Tudo está em velocidade constante aqui. Se a gente parar para pensar, quais são as forças que agem sobre essa parte? Só tem a força da mola, F mola, e a força de atrito. Só que a força de atrito só do A, não a força total. E essa força aqui, professor, bem, essa força não está agindo nesse objeto. Uhum. Isso é uma coisa importante que eu lembro de ter falado bastante para ti na última aula. Quando nós vamos fazer o diagrama do corpo livre de um objeto, nós estamos pensando nas forças que agem apenas sobre ele. Então, eu sei que essa força da mola só existe por causa que o menino está empurrando aqui, mas isso não importa. Quando eu faço o diagrama do corpo livre, eu me importo só com o objeto que eu estou estudando. Por isso que as forças da terceira lei de Newton, elas nunca aparecem no diagrama de corpo livre. Né? Por exemplo, aqui nesse caso, por exemplo, o menino está puxando o cachorro com a força F. Então, o cachorro puxa o menino com força F também. Mas dane-se. Não importa. Nós não estamos estudando o menino. Então, tomar cuidado com Entendi. isso. Entendeu a Uhum. ideia? Entendi. Ótimo. Então, bem, novamente, como essa parte do cachorro também está se movendo com velocidade constante, as duas forças têm que ser iguais. A força da mola tem que ser igual à força de atrito. E daí é fácil, né? Se ele está pedindo a força da mola, não preciso nem fazer a lei de Hooke. É a parte B? Parte A. Né? A força de atrito continua sendo 0,3. Eu acho que é 0,5 isso? 0,5 vezes 10. Então vai dar 1,5 isso aqui, né? Coloquei um Mi, é um M.
Né? 5 vezes 0,3 é 1,5 newtons. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Qual que é a próxima pergunta? D. O comprimento X da mola com o brinquedo em movimento. Bem, aí a gente tem que lembrar que o comprimento X da mola só pode ser dado pela lei de Hooke, né? A gente tem que lembrar que a lei de Hooke é Kx, basicamente. Nós já temos a força da mola, 1,5. KX é o que? É a força de mola. É a lei de Hooke. Não é sobre 2? Não. Oh, Sobre 2 é quando a gente está falando de energia. Daí é Kx quadrado sobre 2. Mas essa equação aqui é a equação da força, daí é Kx. entendi. Então tem energia e tem a força. O K foi dito no enunciado, né? Foi dito, ele é 10. E o X é o que eu estou procurando. Então o X é 0,15 metros. Esse foi o quanto a mola foi puxada. Não era tão difícil. Mas tudo passou pelaquela compreensão da regra, né? Tu tem que ver um objeto como um todo. Isso ocorre também lá naquelas polias, né? Dá para tu ver o sistema como um todo lá naquelas polias e tal. Mas também dá para quebrar, né? Aqui Hum. tem Depois, sempre um jeito mais fácil. Oi? depois eu tenho que fazer mais exercício de polias. Parece que eu vi pouco no livro aqui. Costuma cair Ah, muito. sim. Eu também achei que esse livro é fraco na parte de polias. Posso te mandar um outro aí, caso tu queira. É Não, bem não bom, precisa não. Eu pesquiso exercício de vestibular mesmo. Que eu sei que é Mas, só isso que tá faltando aqui. A mais, sim. assim. Mas eu vou te falar, eu acho que eu sei o motivo. Aquele livro, ele não dá. Como é que se diz? Não dá nó sem corda? Não sei. É um ditado. A questão é: no fim do livro, tem a parte de rotação. Nossa. No fim do livro tem Ah, a parte de rotação. Daí o que que acontece? Lá tu vai ver polias de novo. O problema é que as polias lá, elas são diferentes. Porque elas, por si só, vão fazer parte da conta. Elas vão ter momento de inércia, porque elas são discos girando e tal. hum, Então, vão ser problemas de polia mais complexos. Acho bem interessante tu focar naqueles, então, caso é, tu vá estudar. Lá na parte de ponto sem torque e nó, eu rotação. acho, o ditado. Ponto sem nó? Beleza. Eu não sou muito bom de gíria. Show de bola. Sendo assim, meu amigo, tem mais questões aí que você pegou? Não, eu pensei em fazer uns que eu ainda não fiz do livro, que é da FUVEST. Por exemplo, na página 285, a P330. Deixa eu abrir aqui. Página 235 do PDF. Na, Vamos é, ver. 12, no PDF eu não sei, deve ser o mesmo, é 285 na verdade. Ah, 285, tá. 285. Vixe, bem depois. Passei já. Qual a questão? É, P330. Beleza. Teste. A propaganda de um automóvel apregou que ele consegue atingir a velocidade de 108 km por hora em um percurso horizontal de apenas 150 metros, partindo do repouso. Supondo que o movimento uniformemente acelerado, calcule a aceleração do carro. Aqui, né? Bem for dummies. Torricelli, né? Não tem tempo. Deu as velocidades, inicial é 0, final é 108. Deu delta S, tu acha a aceleração. Uhum. Que é isso? Apregou? Ele falou que Nossa. ocorre. Apregou a, sei lá, parece da época da Bíblia. 2A delta S. Então, né, quando ele fala consegue atingir a velocidade, quer dizer que ele saiu do zero, né? Ele estava parado. É, Então, 108 km por hora, vamos passar para metros por segundo, né? Dividindo.
por 3,6. 30. 30, 0, 2A, 150. Então vai ficar 300 dividido por 900. Então A vai ser 900, na verdade, dividido por 300. Vai ficar 3 metros por segundo ao quadrado. Significa que a cada segundo ele ganha 3 metros por segundo de velocidade. Sendo 1.200 quilos a massa do carro, determine a potência média que ele desenvolve. Potência média. E aí, tem ideia de como faz isso? Tem. Só um minuto. Potência é trabalho sobre tempo, né? Trabalho é força vezes deslocamento sobre tempo. É que questão da força tem a ver com aceleração, né? Massa vezes aceleração. É, tem a massa aqui, né? Cadê? Eu acho que é só colocar na fórmula, né? E substituindo já tem aceleração. É, mas vai ter que achar o tempo, né? Sim, aí Dá pra usar vovô pelo ateu, por exemplo. V igual a V0 mais AT. Isso. Tem uma outra fórmula que ela é bem interessante, que é a fórmula da velocidade, da potência média mesmo. A gente chama ela assim, essa fórmula. Por isso que eu até achei que teria que ser essa para usar aqui. Talvez dê para usar. Eu não refleti muito sobre isso. Que é força vezes velocidade. Vezes a velocidade média, no caso. Sei. Né? Então, só que normalmente a gente usa essa quando nós estamos falando de velocidades constantes. Se tu Uhum. multiplicar força pela velocidade, tu vai ter a potência média. Então, É só, porque aí diga. é só substituir nessa fórmula aqui, né? A distância pelo tempo. Sim, tu pode fazer desse jeito também. É, Que eu acho que daria no mesmo. Mas eu tenho que ter certeza disso. Bem, faz desse jeito que eu vou fazer do que eu, de um outro jeito aqui que eu acho que vai dar na mesma. tá. Quando tu achar o tempo, me fala. Foi 10 segundos? Não sei, não fiz a conta. Mas eu vou O meu acreditar em deu ti. 10. Beleza. Depois, quando chegar na resposta da potência, me fala. Foi 36.000 watts. 36 mil? É, o meu deu 10.800. Mas, tudo bem. Eu errei em alguma conta aqui, então. Não, não. Pode ser, eu acho que tu tá certo. Eu acho que tu tá certo. Porque. Tá, deixa eu entender direito como é que tu fez. Tu fez força, né? Já que é trabalho por tempo, né? Pelo que eu entendi, tu fez isso. Então tu fez força vezes o deslocamento dividido pelo tempo, certo? Isso. Daí tu fez o 1.200 vezes 3 vezes o deslocamento, que a gente já sabe que é 150, É, e dividiu pelo tempo que tu achou que era 10. isso. Vamos ver aqui. É, dá 54 mil, né? Pois é. Ah, dão duas respostas diferentes, o que é bem estranho. Como que você fez? Eu fiz pela equação da potência média, né?
Que é F vezes V. Eu achava que as duas respostas dariam igual, mas não deu. Agora, se fosse para chutar, eu diria que a minha tá certa. Porque a velocidade média é de fato 3 metros por segundo. Ou não, eu tô errado. Ah, eu acho que eu tô errado. Porque eu coloquei 30 dividido por. Bom, mas eu sou um jumento também, né? A velocidade é o. A velocidade média é o delta S dividido pelo tempo. Viajando, desculpa aí, cara. 150, eu acho É, que tu tá certo, tá? Tu tá certo. Deu na mesma. Ó, vai dar a mesma conta, tá vendo? A minha conta e a tua é a mesma. Eu errei na hora do 150 que eu coloquei a velocidade quando era deslocamento, né? Se a gente tá falando de velocidade média, a gente sabe que velocidade média é delta S por delta T, certo? Meu certo. erro foi ter colocado a velocidade por delta T. Então, É, essa, estamos, essa questão foi fórmula, né? pôr na forma. Mas entender também o que é potência, né? Então, tendo a fórmula ou não, É, sai, né? antigamente eu só substituía as coisas mais ou menos, eu não fazia a mínima ideia que era isso aqui. Eu nunca tinha parado para aprender de verdade. Pois é. Bem, o que é potência, né? Talvez seja interessante tu entender o conceito. Potência é a quantidade de energia que tu gasta. Na verdade, é a quantidade de energia que tu gasta num determinado tempo. Só isso. Então, por que que um chuveiro tem uma potência maior que um ventilador? Porque a cada segundo ele está necessitando de mais energia para funcionar, né? Por que que uh, uma Ferrari tem mais potência? A gente disse que é um carro mais potente que um Fusca. Os dois chegam a 200 km por hora numa reta. Eles Uhum, chegam. Só que a Ferrari chega antes. Então ela faz mais energia em menos tempo. Entendeu? entendi. É o mesmo esquema que eu acho que eu já falei para ti dos corredores de 100 metros rasos e de maratona. Eu já falei sobre isso? Não sei. Tá, Mas então, se tu não lembra, eu vou falar de novo, não tem problema. É o seguinte, os corredores de. Tu já deve ter visto, né? Os caras lá, os bichos são gigantes, né? Aqueles que correm 100 metros rasos. Eles são é, enormes. Enquanto os corredores de maratona, eles são bem magrinhos, né? Note por quê, né? Porque como o cara, na corrida de 100 metros rasos, ele precisa despender muita energia em pouco tempo, já que a corrida é bem curta, ele precisa ter um corpo potente. Então, por isso que ele precisa ser fortão. Agora, o cara que faz maratona, não. Ele precisa ter resistência, aguentar bastante tempo se movendo. Então, o corpo dele não pode ter potência, ele não pode jogar muita energia fora em pouco tempo, senão ele é. morre no meio da corrida, sacou? Então, por isso Uhum, que eles são magrinhos. Então, potência tem a ver com isso, é energia no tempo, tem que ficar claro isso. A gente às vezes confunde por causa do tal do quilowatt-hora, né? A gente acha que quilowatt é energia, porque é isso que a gente paga lá no fim do mês, mas não é assim. Quilowatt-hora é potência vezes tempo. É o tempo que você ficou deixando aquele equipamento com uma determinada potência ligado. Isso vai ter um custo de energia. E uma quantidade de energia vai ter sido gasta, joules mesmo. Mais ou menos isso. E aí, tem outra? Essa próxima, a 331, Tá que é bom. da FOVEST também. Um elevador de carga com massa de 5.000 quilos é suspenso por um cabo na parte externa de um edifício em construção. Nas condições das questões abaixo, considere que o motor fornece potência de 150 kW. Certo. Determine a força F1 em Newton que o cabo exerce sobre o elevador quando ele é puxado com velocidade constante. Tá bom. Então, se a velocidade é constante, a gente sabe que o somatório das forças é zero. Quais forças? As forças que agem sobre o bloco. Sim. É um blocão, né? Então é isso aí. Então, quais forças agem sobre o bloco? A peso dele e a tração da corda, que é a força que vem do motor. Que a gente até pode chamar de F1. Um elevador externo.
Devia ter um desse aqui no meu prédio. Eu moro no quinto andar e não tem elevador aqui, tem que subir a pé. Nossa. Né? Então, né, as duas forças são iguais. Daí é contigo. Você pode encontrar a F1 e depois fazer a equação do, da potência, né? Bem, na Então, verdade, tu não mas precisa nem de nada por enquanto, né? Tu só precisa. da potência ainda não. Só, não precisa nem de potência ainda. Tu só precisa da força-peso ali mesmo. Força-peso é igual a F1, acabou. Então, mas quando fala você falou que a diferença delas é igual a zero, né? Isso. Mas a aceleração que vai ter aí é só puxando para cima. Seria. Não, não tem aceleração. A velocidade é constante, então não tem aceleração. É o que está escrito no enunciado. Então, mas aí a força vai ser zero sempre. Tipo, é só igual a Nesse zero, você caso, fala? né? Nesse caso. Então, mas aí a resposta vai ser F é igual a zero? Não. Vai ser F igual a P. Qual que é a força-peso? Tá. Né? 5.000 vezes G, né? Aham. Que a aceleração da gravidade aí vai ser relevante. Não, ela não é relevante. A força-peso é M vezes G. Uhum. Se a força com que ele sobe é igual à força-peso, então a F1 que o enunciado está pedindo é igual a P. E P é M vezes G. Então F1 é igual a 5.000 vezes 10. Tá, entendi. Entendeu? Aqui ainda não tem potência, não tem nada. É só análise de força. Agora na B é o mesmo esquema, só que agora tem uma aceleração. Aí aqui a força resultante vai ser a força de tração menos a força peso. A força de tração menos a força peso, isso aí. Mas aí daria negativo, força negativa. Não, tá errado a conta, então. Não fica Por- negativo, não. Porque, olha, porque a atração seria o peso vezes essa força de cadê? Aceleração que é os 5 metros por segundo, seria isso, né? Não. O problema é o mesmo. É a segunda lei de Newton. Né? Então são essas duas forças aqui. Continua sendo elas. Só que agora tu vai ter o quê? F1 menos P, a gente está considerando para cima como positivo, igual a MA. O que é o F1, certo? Então vai ficar Certo. MA mais P. Ah, tá. Daí pronto, é só substituir os valores. Certo? Certo.
Quando terminar essa, me fala, tá? Terminei. 75 mil newtons. 5.000. Não, tá errado, né? Não, o que você falou? É 75 que eu falei. Ah, 75, tá, então tá certo. É. Beleza. Ah, C. Levando em conta a potência do motor, determine a velocidade V2 em metros por segundo com que o elevador estará subindo nas condições do item B. Hum. Qual é a velocidade em que ele vai estar subindo, né? Eu acho que essa dica pode te ajudar. É aquela Tem que a- você tinha, aquela que você tinha Exato, falado, né? exatamente. Dá 2 metros por segundo. Desculpa, eu não escutei nada. 2 metros por segundo. 2 metros por segundo? Você usou a formulinha, tá certo, né? P igual a FV. Você tem o F, que é, você tinha acabado de achar. Você tem o P também, que é 150 vezes 10 na 3, né? Qual que tinha sido a força que tu achou? 75.000, tu falou? É, Isso, daí corta, 75, 150 dividido por 75 é 3. É 2. Então essa é a velocidade média, né? A velocidade média, né? Essa é a questão. Porque a velocidade não é constante. sim. Então, isso é um fato importante a ser levado em conta aqui. Se tem aceleração, a velocidade não é constante. Então, a gente até poderia encontrar qual que é a velocidade em determinada altura, sei lá, mas não está pedindo isso. Mas a D tá. É Determine a a velocidade. velocidade máxima. Ah, em metros por segundo com que o elevador pode subir quando puxado pelo motor. A velocidade máxima. Deve ser. Sendo um ponto mais alto aqui, seria. Depois de certo tempo. Não, não sei, cara. Estranha essa pergunta. Determine a velocidade máxima em que o elevador poderá subir quando puxado pelo motor. Poxa, essa pergunta é meio esquisita. Que em algum momento ele vai começar a desacelerar também. Eu entenderia a velocidade. Não, mínima também não. Velocidade máxima. Aqui não tem nada aqui para dizer isso. Não entendi essa pergunta, pra falar a verdade. Precisaria do tempo. Tem tempo, não tem deslocamento, não tem nada aí pra gente pôr em forma. Né? Tipo, velocidade máxima. Tem velocidade máxima. Com 150 quilowatts, a potência, velocidade máxima.
Porque potência é força vezes velocidade. Então, a velocidade máxima é quando tem a força mínima. Qual é a força mínima? A força mínima para puxar é a força peso. Senão ele não sobe. Ah, entendi. É isso aí. Essa é a questão. O que que é? Potência é igual a força vezes velocidade, certo? Potência média. Certo. Beleza. Então, se a gente quer a velocidade máxima, uma vez que a gente já tem que isso aqui é um valor constante, que não muda, né? C de constante. Então, se eu quero a velocidade máxima, eu quero a força mínima. Né? Porque imagina se isso aqui fosse alto. Isso aqui teria que ser baixo, já que esse cara permanece constante. Tudo bem? Certo. Então, qual que é a força mínima? Tem que ser min para esse ser max. Qual que é a força mínima para que ele suba? É a força peso. Senão, a peso mantém ele no chão, né? Simplesmente É. isso. Então, 150 vezes 10 na 3 igual a peso vezes a velocidade max. Então, 150 vezes 10 na 3, qual que é a força peso? É o peso dele, 5.000 vezes 10, né? Então, 5 vezes 10 na 3 vezes 10. Ah, tá, faltou o Vmax aqui. Então, 150 dividido por 50, que é 3. Então, a velocidade máxima é 3. Tudo bem? Entendi. Então, parte tudo da lógica da equação aqui. Né? É só pensar, se a força fosse extremamente alta, a velocidade seria bem baixinha, mantendo-se a potência constante. Né? E o contrário também. Beleza. Isso é um tanto contra-intuitivo, né? Porque a gente pensa, se eu for puxar algo com uma força muito alta, a velocidade também vai ser alta. Só o É. problema é que a gente está conservando a energia aqui, né? Então não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Essa é a questão. Tem como tu ser muito forte e muito rápido ao mesmo tempo. A ideia é essa. E aí? Próximo. A P336. Uma baleia aqui, parece. É uma lombada só. Um automóvel com massa 1.000 percorre com velocidade constante uma estrada, dois trechos horizontais. No trecho subido e descido os trechos horizontais, o motor do automóvel desenvolve potência 30. Horizontal é 30. Para vencer a resistência do ar, que pode ser considerada constante ao longo de todo o trajeto percorrido. Suponha que não há outras perdas por atrito. E é só no trecho horizontal que tem resistência do ar? O valor em newtons da componente paralela a cada trecho da estrada nas forças V1, V2 e V3. Ah, tá. Aplicada pela estrada ao automóvel. Poxa, que questãozinha chata, hein, de ler. Componente paralela em cada trecho da estrada nas forças aplicada pela estrada. Eu acho que esse aplicada pela estrada ele está falando só da resistência do ar mesmo. O que é bem bizarro, né? Tem uma forçona empurrando ele aqui. Durante todo o trajeto. E essa força ela é paralela ao chão mesmo. Certo. Bem, se essa força está agindo sobre o carro, né? A gente tem que lembrar que tem a ver com a potência aqui, né? Então, lembrando que potência
É força vezes velocidade. Mas também é trabalho por tempo. Será que a gente vai usar isso? Acho que não, porque não falou nada de tempo aqui. Porque tem que ter em mente isso, né? Porque se trabalho, se potência tem a ver com trabalho, o trabalho tem a ver com força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, né? É, Então, de certa forma, tu pode notar aqui a velocidade e dizer de uma forma vetorial aqui que a potência ela é F vezes V vezes o cosseno do ângulo. Nos outros casos, a gente não dá bola para o cosseno do ângulo, porque é sempre no horizontal. é Só que como. legal. Exatamente, só que como nesse caso aqui tem o alfa, né, e o beta, aí. Cara, é incrível como eu sempre quero ir no banheiro quando eu tenho que te dar aula. Dá até vergonha. Mas dessa vez eu vou me aguentar, não quero nem saber. Beleza. Bem, agora que eu propus a equação aqui, eu acho que fica fácil cada caso, né? É, Certo? Tu tem a força, tu tem a velocidade é constante, né? E a força. Bem, qual é a força aqui? É o que tu quer achar, né? Então, P sobre V cosseno θ. Tu já tem a potência, tu tem a velocidade, tu tem o ângulo, pronto. Resolvido, né? aí ia falar do ângulo alfa e beta? Sim. Bem, é falar do Ah, é o seno, né? seno, né? Putz, é verdade. Mas qual que é a coisa, né? Na conta é cosseno. De alguma forma a gente tem que identificar isso aqui como seno, né? Por quê? Porque o deslocamento do carro, vamos pensar, é para cá. E a força, de qual força a gente está falando? Ela cada trecho. Aplicadas pela estrada. A gente está falando, a gente está procurando a potência aplicada pela estrada, né? Então a potência aplicada pela estrada é essa. A força aplicada é essa. Então, se a gente estava querendo o cosseno do ângulo, a gente estava querendo pegar, na verdade, essa componente aqui, ó. Só que a inversa dela, para o outro lado, né? Bem, a questão do sinal não importa. A questão que importa aqui é o ângulo. Por que ele deu seno se a gente usar cosseno dessa forma? Bem, assim, foda-se, né? A gente pode achar o cosseno. É só fazer seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Isso é o de menos. A questão é, se ele deu seno é porque a gente provavelmente tem que usar o seno, mas para mim tem que usar cosseno aqui. Tendo o seno, achar o cosseno é muito fácil. A questão é, não é para usar o seno? Eu acho que não. Acho que é para usar o É, eu cosseno, acho que é né? o cosseno. Então é isso. Então você sabe achar o cosseno, né? Não, o que você falou aí? É seno ao quadrado vezes É, cosseno o teorema menos. fundamental da trigonometria, né? Que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, caso você tenha o seno, você pode isolar o cosseno e achar ele. Hum, Digamos que o nosso cosseno ali é. Nosso cosseno de fato é 0,1. Né? Então, 0,1 ao quadrado mais cosseno ao quadrado, não importa o ângulo, igual a 1. Então, quanto é 0,1 ao quadrado? É 0,01. Então, cosseno de θ é igual a 1 menos 0,01. Então, bem, a raiz disso. Pô, mas isso vai dar um número muito pequeno. Raiz quadrada
Bem, então deu 0,995. Nossa. O que, quando a gente está falando de ruas, faz muito sentido, porque a inclinação das ruas é muito baixa. Tu pode não acreditar, mas sabia que um carro ele não consegue subir uma inclinação maior que 8 graus? É, senão a Pouquinho, né? força, peso dele não deixa ele agir, né? É, não dá conta. Não tem tração suficiente um carro normal. Então, é tenso isso. Portanto, faz todo sentido do mundo ser um ângulo pequeno. Bem pequeno até. Então, o cosseno é 0,995. Não vai me dar quase nada aqui. É como se fosse dividir por 1 aqui. Para sobreviver praticamente a resposta. Entendeu a ideia? Tu pode tentar fazer a outra, então. Certo. Bem, eu acho que é isso. Não faz sentido ser diferente disso. A gente está falando sempre de velocidades constantes, né? O problema é, eu ignorei assim completamente a força-peso. Ignorei completamente a força-peso. Acho que tinha um PX aqui também, né? Tem isso? Tipo, o carro tá aqui. Por exemplo. Quais são as forças que agem sobre ele? Tem a força de tração dele, que a gente já conversou que vai ser a componentinha aqui, na horizontal. Só que tem a força-peso também, né? Que tá para. Bem, só que a força-peso age só para baixo, né? Então não importa na horizontal. Por isso que eu ignorei. É isso. O que age na horizontal é só a força de atrito, a força de resistência do ar. A força-peso não vai servir de nada aqui. Mas as componentes dele não servem, não? É que não tem força-peso na horizontal, né? Então, se não tem força-peso na horizontal, ela não vai entrar na conta na horizontal. E aqui a gente está falando de componente paralela a, né, ó, componente paralela a cada trecho da estrada. Se bem que, eu acho que eu viajei na maionese mesmo. Porque, só que que estranho, porque a única força que a estrada aplica é essa força horizontal aqui. E ele quer saber em newtons o componente da componente paralela a cada trecho da força aplicada pela estrada. Essa força, ela é paralela, bem, ela é horizontal, só que ela vai ter uma componente. Nossa, tá ficando muito horrível esse desenho. Né? Já que essa força ela tá para cá, agindo sobre ele, vai ter uma componente aqui, né? Agora, se ele está falando paralelo a esse trecho, então daí vai ter a força peso, porque além dessa F, é a mesma que aqui, né? Tu vai ter também a força peso, a PX aqui, né? E essas duas forças, elas perdem para quem? Para a força do motor, né? Que a gente tem uma ideia de qual é por causa da potência aqui, ok? Então a força do motor é igual à força, a componente da força da estrada, que é azul, e da PX. Agora faz sentido ter dito seno, né? Porque PX usa o seno, né? É. Certo? Então,
Só que o que ele está nos pedindo? Aqui, esse F é o F1, denunciado ali. Aqui, ó. Tudo bem? Tá entendendo o que eu estou passando aqui? Tô. Então tá. Então, pô, tem que diminuir um pouco aqui. Caramba, que questãozinha, hein? Eu não tinha entendido o enunciado direito. Esse negócio de paralelo ali, não entendi, mas agora eu acho que eu estou entendendo. Paralelo a esse trecho 1. Então é um horizontal. Então eu quero saber justamente essa azulzinha. FI vai ser quem? Vai ser a peso, que é M vezes... Ah, é PX, né? M vezes G vezes seno do ângulo. E agora quem é Fzão? Fzão tem a ver com a potência. Então, se Fm é... Bem, se potência é a velocidade vezes a força, então aqui a gente pode dizer que a força ela é igual a potência dividido pela velocidade média, né? Potência média dividido pela velocidade média. Isso vai me dar a força. O problema... Bem, me parece que é só isso. Porque o carro, ele aplica a força na diagonal mesmo. O motor vai na direção que o carro está indo. Então aqui não tem decomposição de nada. Tudo bem? Entendi. Nesse caso aqui não tem decomposição de nada, porque essa força é a força do motor natural. Ela aponta na diagonal. É. Senão teria que ter um esquema mais louco aqui de carro e tal, mas a gente imagina que é assim que funciona a força. Ela aponta na diagonal. Então a massa do carro, agora sim faz sentido falar do seno, né? 1000 vezes 10. Mas pelo menos te ensinei uma fórmula nova. Qual que é o seno do θ? 0,1. Aquela fórmula lá que eu falei da trigonometria é mega importante. Eu ainda vou ver isso na matemática. Potência é 30 vezes 10 na 3. E velocidade média é 20. Essa resposta faz bastante sentido. Né? Quanto é que vai dar aqui? Meio que a gente pode, sei lá, esse corta com esse corta com esse. Vai ficar 1000 mais 1500. Porque 3 sobre 2 é 1,5. Então, 1000 mais 1500 é 2500. 2500 newtons. Faz sentido, já vi esse número muitas vezes em estudo de força de carro. Agora, o trecho... Por que tem o trecho... Ah, tem o trecho 1, tem o trecho... Ah, o que tá rolando aqui? Ele pede do trecho 1, 2 e 4. Eu tenho um 3 aqui. Ele não quer saber no 3? É. Ele pediu no 1 também. Eu acho que Mas o ele... 3 é igual a 1, né, não? É, então tem que chamar de 2 aqui, que esse aqui é o trecho 2, né? Tava chamando de 1, que não era 1 porque sou louco mesmo. É que eu fiz o desenho em cima do 2 aqui, ó. A bola vermelha tá em cima do 2. Então tem que fazer o... Agora tem que fazer o 1 ali, que é o mesmo que lá em cima, né? E aí, sabe fazer no trecho 1? Quais são as forças que agem no carro no trecho 1? Pelo menos, né, no eixo X, que é o que importa, né? Já que o carro se move na horizontal. É a tração, quer dizer, a força resultante é a tração menos essa força de resistência.
Não tem força resultante, tá? Porque a aceleração é zero. Certo? Então, mas isso tá me confundindo toda hora, porque Porque como eu que acho tem que tu não tá forças? entendendo a segunda lei de Newton, cara. Tu tem que pensar. Quais são as forças que agem nesse carro aqui, na horizontal? Só tem a força do motor e a força do atrito do ar. Certo. Ele tem aceleração, esse carro? Não. Não, velocidade é constante, então não tem aceleração. Se não tem aceleração, o somatório das forças é zero. Segunda lei de Newton me diz isso. Se ele está em equilíbrio, é zero. Quais são as forças que agem sobre ele ali? Força do motor e força do atrito, do ar. Isso tem que ser igual a zero. Portanto, pode dizer que as duas são iguais. Mas só porque não tem aceleração. Beleza? Entendi. Essa é a segunda lei de Newton. Se tivesse Aí, aceleração, tu teria uma resultante aqui, que é o ma. aí seria igual a MA e É, seria outra coisa. Entendi. isso. No caso aqui tá o ma, né? Só que o a é zero, então. É, Isso. Tem que tomar cuidado com isso. O somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Aqui a aceleração é zero, então o somatório das forças é igual a zero. Como as forças têm sentidos diferentes, tu pode dizer que as duas forças são iguais, então. A tá. força do motor ali é igual à força da resistência do ar. E o que nós estamos procurando é a força da resistência do ar mesmo. Porque aplicadas pela estrada ao automóvel. Então a única força é essa tal de força de resistência do ar. Então, nesse caso, ela é igual à força do motor. E a força do motor a gente acha por potência, né? Novamente, PM sobre VM. A gente já achou, né? 1500, É, certo? Então significa que a força da resistência do ar é 1500 newtons. Beleza? beleza. E ali no trecho 4, mesmo esquema, né? Vai ter que ter o seno de novo. Porque vai ter a força-peso. A componente dela no sentido do plano. Uhum. Daí vai ser análogo à força 2 aqui. Só que tu vai ter que mudar o seno ali, é 1,15. Tá bom? E tem outra coisa também, né? O motor. Bem, a resistência do ar ela continua para aquele lado, né? Só que a força-peso aqui ela ajuda a queda. Ela ajuda a descer, porque é descida, né? É, Então a força do motor tem o mesmo sentido que a força-peso nesse caso. Essa é a única diferença. Beleza? beleza. Esse problema é bem interessante, porque ele é meio confuso de entender. A FUVEST às vezes tem uns problemas meio. Parece que foi escrito por um moçambicano, sei lá, aquele português que ninguém entende, assim. Então. Eu achei bem difícil essa aqui. Não sei, depois eu vou tentar Mas, refazer de olha, novo e sabe por quê? Porque eu acho esclarecer que na tu minha estudou cabeça. pouco a. Tu estudou pouco bloquinhos, cara. Tem que estudar mais os bloquinhos caindo no plano inclinado. É, Para entender somatório de força, essas coisas. Acho que tu faltou estudar um pouquinho mais de dinâmica. É um assunto uhum. muito importante e vai sendo levado pro resto da física. Então, se puder dar uma voltada lá em dinâmica, acho que vai ser legal. Beleza? É, eu vou fazer mais exercício. Beleza, então. Show. Valeu, meu querido. Até quinta que vem.